Nosso principal foco aqui é cálculo, né? Limite derivado integral. Derivar o ln ao quadrado é completamente diferente de derivar o ln de x ao quadrado. Tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, toma muito cuidado com essa pegadinha. Tá bom? A posição do expoente faz toda a diferença aqui. Então anota aí. Seno ao quadrado de x é diferente do seno de x ao quadrado. Por que eu estou explicando isso? É muito comum no cálculo aparecer limite do seno ao quadrado de x, integral do seno ao quadrado de x, ou até mesmo derivada do seno ao quadrado de x. É comum também séries, né? Pode aparecer uma série do seno ao quadrado de x e existe ainda a série do seno de x ao quadrado. E perceba que o resultado vai ser completamente diferente. Porque nesse primeiro caso aqui, como eu acabei de explicar, aqui o seno inteiro está elevado a 2. Então a resolução vai ser completamente diferente de você levar só o x ao quadrado. Tá? Tanto em limite, derivadas, integrais, séries, a resolução vai ser completamente diferente. Para você passar em cálculo de primeira, essa diferença entre seno ao quadrado de x e seno de x ao quadrado é extremamente importante. Tá? E isso no seu curso inteiro, tanto no cálculo 1, 2, cálculo 3, algumas faculdades têm cálculo 4. Tá bom? Não confunda seno ao quadrado de x com seno de x ao quadrado. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Olha só. Muito aluno tem medo da prova presencial de cálculo. Porque muito aluno veio do EAD e está acostumado com as provas online, né? Prova online é tranquilo demais. Você pode consultar o Google, você faz a prova em grupo, né? Você pode consultar o caderno. Muita gente até assiste a gravação da aula do professor durante a prova. Então, assim, dá para passar sem você realmente saber a matéria. Agora, na prova presencial não tem como enrolar, né, gente? Não tem como. Então, prova presencial é completamente diferente. Você tem tempo para entregar, né? É zero consulta, não tem consulta nenhuma. E tem aquela pressão, né? Normalmente, na minha faculdade, por exemplo, eu lembro como se fosse ontem, semana de prova. Eles colocavam a turma de direito junto com a turma de engenharia. Então, se você olhasse para o lado, assim, tinha um cara ou uma menina estudando com aquele, sabe aquele livro da Constituição, que tem umas 1000 páginas, aqueles livrão assim, fazendo uma prova completamente diferente. Então, é impossível colar, né? Você olha para o lado, tem um negócio completamente diferente do que você está fazendo. E o pior de tudo, tinha no meio do quadro, né? Eles colocavam o relógio oficial de Brasília. É uma contagem regressiva. Então, nossa, você está na questão 1, aí já passou 50% da prova, então tem aquele desespero, você tem que administrar muito bem o tempo que você gasta para fazer a prova. Então, esse medo é comum, tá? E como você combate isso? Olha, a dica que eu posso dar para vocês é fazer os exercícios usando a técnica de identificação de padrões, tá bom? Essa sacada aqui vai ajudar demais, porque quando você faz isso, você otimiza os seus estudos e você resolve o exercício com mais agilidade, ok? Além disso, na hora de fazer uma prova presencial, tenta dar preferência para as questões que você sabe e deixa as questões mais difíceis para depois. Porque imagina se você fica, 70% na prova numa questão que você não sabe fazer, ou numa questão difícil, e as questões que você sabe deixou em branco, né? Tenta fazer as que você sabe primeiro, dá uma olhada na prova toda e dê preferência para as questões mais tranquilas, que você já sabe fazer. E por último, terceira dica aqui, simulado. Gente, simulado é a melhor forma para treinar uma prova presencial. Você
Você não tem uma prova, pega uma prova antiga, então pega uma listinha de exercício lá e tenta fazer a prova no mesmo tempo de prova que você tem, né? No ambiente da sua casa, pega um ambiente tranquilo e simula a prova. É uma forma de testar se você realmente consegue fazer aquela prova naquele tempo específico. Ok? Beleza. Então, para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado com esse medo aqui. Porque às vezes você sabe a matéria toda, estudou, virou noite estudando, chega na hora da prova, mesmo assim, vai mal, tá? Tem que controlar esse medo da prova presencial. A segunda grande dificuldade é o livro de cálculo. Pô, o livro mais usado nas faculdades é o livro do Sturt, o livro do James Sturt. Eu diria que 90% das faculdades usam esse livro, ele é bem famoso. Só que existem outros, né? Mas, independente se é o livro do Sturt ou então outro livro, o grande problema aqui é que esses livros são avançados. Eu não recomendaria esse livro para quem está começando, para quem tem dificuldade de matemática básica, para quem está começando o cálculo agora. Ele não é um livro tão didático assim para quem está iniciando. Então, o grande problema é que você vem lá do ensino médio, você está acostumado com aqueles livros lindos, né? Com a resolução passo a passo, aqueles livros cheios de ilustração, e do nada vem, pá, livro do Sturt. O livro do Sturt é livro avançado, gente. Quem faz matemática, sabe? Um livro só de matemática, usa também o livro do Sturt. Então, toma cuidado na hora de estudar com o Sturt, tá bom? O livro do Sturt, ele pula muitos passos, ele já assume que você assume o básico. Então, se você está iniciando, eu não recomendo usar o livro do Sturt. Tem outras formas mais eficientes. Por exemplo, na minha mentoria de cálculo, eu já passo uma sequência de aula, uma sequência de listas para os meus alunos, e eles não precisam nem abrir o livro de cálculo. Tá? Nem precisa abrir o livro de cálculo, eu consigo treinar eles para passar em cálculo de primeira. Então, para vocês aí, tenta descobrir outras formas de estudar. Isso para quem está iniciando, tá? Para quem já tem uma facilidade maior, consegue acompanhar o livro do Sturt sem problemas. Mas para quem está começando, isso aqui é suicídio. Tá? E às vezes você estuda pelo livro e mesmo assim vai mal na prova. Então tenta pensar em formas alternativas para estudar. Às vezes você pega uma lista de exercício, pega um livro mais tranquilo, enfim. Cuidado na hora de estudar pelo livro do Sturt, tá bom? Quem quer passar em cálculo de primeira, evita de estudar pelo livro de Sturt. Principalmente se você está começando agora. Conheço vários alunos que tentaram estudar pelo livro do Sturt e ficaram desesperados. Era para ser uma carinha de desesperado, sabe aquele emoji com os olhos arregalados? Ficou horroroso meu desenho, né? Mas acho que deu para entender. Enfim,